Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e hoje é dia de conhecermos melhor a história de um ilustre paraibano, o Leandro Gomes de Barros. Ele é considerado o pai do cordel no Brasil e muitos o classificam como o maior poeta popular de todos os tempos. Carlos Drummond de Andrade definia Leandro como o rei da poesia do sertão e do Brasil. Um grande nome da nossa literatura e que precisa ser lembrado pela importante contribuição à cultura brasileira. O professor doutor José Itamar Salles, estudioso sobre a vida do Leandro, é o nosso convidado. Fica por aí que o Câmara Aberta já está no ar. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Itamar, muito bom recebê-lo na TV Câmara mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Lael, é uma honra estar aqui de novo e poder compartilhar com você da história desse grande paraibano, Leandro Gomes de Barros. Bacana. O Itamar teve a primeira vez aqui para falar da própria história de vida dele, da carreira acadêmica. Ele é conhecido como o Vigilante Doutor. Até hoje as pessoas se chamam assim, né, Itamar? Perfeitamente. O Itamar foi o primeiro vigilante da Paraíba a conseguir concluir um doutorado. E nessa sua trajetória acadêmica, você passou por um mestrado que o levou a estudar a vida do Leandro, não é isso? Perfeitamente. Eu estou aqui com esse livro que foi resultado da sua dissertação. Perfeitamente. A dissertação de mestrado, onde nós estudamos, a partir das obras do poeta Leandro Gomes de Barros, a representação da sogra na cultura popular. Na confecção desse material, Itamar, você estudou não só essa parte da representação da sogra, como foi se aprofundando na vida do Leandro, né? Deixa eu te fazer a primeira pergunta, a seguinte, o que te incentivou a buscar esse estudo sobre o Leandro? Lael, desde criança, minha mãe, ela, na família dela, era a única que sabia ler, e na vizinhança, no interior de Pernambuco, na zona rural. As pessoas compravam folhetos durante o dia na feira e à noite levavam para a casa da minha avó para que, à luz de candeeiro, minha mãe, que sabia ler, lesse para a vizinhança. Então, foi a partir da minha mãe, do que ela gostava muito do Leandro Gomes de Barros, que eu comecei a conhecer as obras do Leandro Gomes de Barros. Ainda criança? Ainda criança, perfeitamente. E aí depois, quando eu entrei na academia, comecei a estudar, eu descobri, quando a gente achou por bem falar sobre a representação da sogra, que Leandro Gomes de Barros era o poeta popular que mais teria falado sobre a sogra. Aí foi um casamento perfeito, né? Bacana. O Leandro tem uma obra incrível mesmo, fantástica. Inspiração até para o Ariano Suassuna, por exemplo, para quem não sabe. Algumas das histórias dentro do Alto da Compadecida, que é um grande sucesso do Ariano, são inspiradas em cordéis do Leandro, não é isso? Exatamente. Não somente o Ariano Suassuna, que é a maior referência, José Lins do Rego, João Cabral de Melo Neto e tantos outros se inspiraram nas obras de Leandro Gomes de Barros. No caso do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, ele se inspirou em 2 folhetos de Leandro, o cavalo que defecava dinheiro. Né? E foi um cachorrinho na história do Ariano. Tem né? o testamento do cachorro e o dinheiro. Exatamente. Então, a inspiração dele ao escrever e o sucesso que fez, ele sempre dizia, o Ariano Suassuna, ele sempre citava em suas palestras, né, suas aulas, o Leandro Gomes de Barros. E ele reconhecia como o rei da poesia popular brasileira. A outra história dentro do Alto da Compadecida é o enterro da cadela. Exatamente, que também é um dos folhetos do Leandro Gomes de Barros. Bacana. Deixa eu tentar fazer uma ordem cronológica das coisas para a gente ir entendendo a história e a vida do Leandro. Ele é de Pombal, nascido em Pombal. Exatamente. Ele é nascido em Pombal, nasceu no dia 19 de novembro de 1865, no sítio Melancia, na zona rural de Pombal. Está, portanto, fazendo 150 anos do nascimento de Leandro Gomes de Barros. Tanto tempo atrás, Itamar, a gente imagina que o acesso à educação, à leitura, a livros mesmo, devia ter uma dificuldade imensa para isso. Como é que o Leandro acabou conseguindo se letrar e gostar de literatura e produzir uma obra tão grande? É verdade, é um destaque no tempo em que ele viveu. Ele ficou órfão logo cedo de pai, e aos 7 anos, e
o tio dele, o irmão da mãe dele, que era o padre Vicente Xavier, era um padre, um homem muito letrado, né, como geralmente os padres são, os clérigos. Então, ele foi responsável, corresponsável pela educação, pela iniciação no mundo do saber, né, no mundo da alfabetização do Leandro Gomes de Barros. Então, na casa do padre, que inclusive ele chegou a ser até deputado estadual na época, uma pessoa muito profundo conhecedor da cultura em geral, tinha muitos livros na sua biblioteca. Então, Leandro, garoto, aprendendo a ler, muito curioso, e aí teve acesso a esse mundo de conhecimento. E depois, Leandro teve até um desentendimento com o tio dele, né, por questão da herança. E aí o que aconteceu? Leandro acabou fugindo de casa. Ele fugiu de casa porque ele dizia que sofreu muito nas mãos do tio dele, né? Ele foi para Teixeira, Serra do Teixeira. E lá em Teixeira, veja, em Pombal, no início, ele foi pelo caminho que o padre legou a ele do conhecimento, livresco, etc. e tal. E quando ele esteve em Teixeira, ele teve contato com os repentistas, os violeiros, os primeiros do Brasil, os de maiores destaque, que também são paraibanos. O Golim do Sabugi, Germano Lagoa, entre tantos. Então, Leandro ali, ele ficou encantado com os repentistas. E foi inspirado nos repentistas que ele criou a literatura impressa, né? Que a gente chama, nos meios acadêmicos, de literatura narrativa impressa. Então, a literatura de folhetos, ela tem origem na literatura oral. Leandro ouvia, ele não era repentista, ele não era glossador, como a gente chama, não, mas ele teve a perspicácia, né, a inventividade de transformar tudo aquilo em versos. Ele, na verdade, foi o criador de um estilo que a gente chama de sextilha, que cada verso, as pessoas pensam que é muito simples ser poeta. Infelizmente, na Paraíba, no Brasil como um todo, há um certo desprezo pela literatura popular, pela literatura de folhetos, porque são homens iletrados, em sua maioria, homens que não são como grandes homens da literatura, como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, etc. e tal, né? Grandes nomes que eram letrados, mas as pessoas desconhecem que era preciso, em primeiro lugar, ter um dom. E segundo, não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito. Existe toda uma métrica que o poeta segue, são sextilhas, ou seja, cada estrofe tem 6 linhas com 7 sílabas métricas. Ou seja, isso é algo difícil. Eu não consigo, eu estudo cordel, meu querido, há muitos anos, mais de 20 anos que eu tenho me dedicado a estudar a literatura do cordel e não consigo fazer um folheto. Eu imagino, Itamar, que para ser um poeta como Leandro era preciso ser um bom observador. É preciso até hoje, né? Para analisar situações do dia a dia, por exemplo, a questão da sogra, né? Que era uma coisa que já se brincava, né? Desde muito tempo atrás. Exato. Quer dizer, você precisa ser um bom observador das relações humanas, da sua sociedade, para poder transformar aquilo em palavras, juntar as palavras e transformar em literatura, né? Exatamente. É aí que mostra justamente o talento do poeta. Leandro Gomes de Barros, ele tematizou em seus folhetos temas tudo que você pensar, meu caro Lael, Leandro Gomes de Barros fala nos seus folhetos. Fala dos costumes da época, fala da sogra, fala de política. Realmente é difícil a gente delimitar o que Leandro falou pelo fato de que ele falou de tudo que a gente pensar. E ele tinha realmente, ele tinha esse tino de observador, de curioso. Era um homem que tinha um conhecimento que realmente chama a atenção. Chama a atenção. E essa criatividade que ele tinha de transformar os acontecimentos, as histórias que ele conhecia, em versos, isso é fantástico. Quando é que isso se populariza, Itamar? Quando é que ganha o Nordeste brasileiro? E aí eu imagino, naquela época, a gente voltar mais de 100 anos, sem internet, sem televisão que todo mundo hoje em dia tem em casa, né? Sem essas possibilidades de publicizar alguma coisa, e ele conseguiu levar mesmo assim a arte tão longe. Quando é que isso começa?
Na verdade, Leandro Gomes de Barros, que foi o primeiro a editar folhetos, né? O primeiro a escrever folhetos foi Silvino Pirauá, segundo diz o pesquisador já falecido, poeta, pesquisador, José Alves Sobrinho, com quem Leandro Gomes de Barros teve contato. Silvino do Pirauá, que era de Patos, era contemporâneo de Leandro Gomes de Barros, e Leandro Gomes de Barros aprendeu muito com ele. Só que os versos dele não eram impressos, eram escritos à mão, os versos do Silvino Pirauá. Então, Leandro Gomes de Barros foi o primeiro a imprimir folhetos de cordel. E, segundo o poeta pesquisador já falecido José Alves Sobrinho, talvez o primeiro folheto a ser impresso por Leandro tenha sido um conhecido folheto Zezinho e Mariquinha, que era de Silvino Pirauá. Mas foi realmente Leandro o primeiro a editar. Agora veja que coisa interessante. Em 1893 é quando começa a ser editados os primeiros folhetos de cordel. Onde ele editou? Ele foi para Jaboatão dos Guararapes. Ele teve uma passagem por Teixeira até os 15 anos, onde ele ouviu dos grandes cantadores, onde ele bebeu daquela fonte. Tá? Que uma coisa também que é bom que se diga, que não somente a literatura de folhetos, conhecido no meio acadêmico como literatura de cordel, mas também o que a gente chama do repente da viola, surgiu também aqui na Paraíba, com os nossos monstros sagrados do repente na Serra do Teixeira. Então, daí a gente vê a riqueza que tem a nossa Paraíba em termos culturais. Aí, prosseguindo, Leandro Gomes de Barros vai para Jaboatão dos Guararapes e depois para o Recife. E lá ele abre uma tipografia, que ele chamava tipografia Providência, depois passou a chamá-la de Paciência, e ele imprimia. Leandro foi alguém que ele viveu toda a sua vida do seu trabalho como poeta. Ele não teve outra profissão a não ser criar folhetos, né? Criar, inventar, criar. Vale salientar que nem sempre as histórias ele criava, veja só, eram acontecimentos reais e ele versava sobre eles, né? Com uma inventividade, com uma criatividade que nos deixa boquiabertos. Então, a partir dali, como o poeta era um bom poeta, como havia uma riqueza muito grande, começou-se a se espalhar por todo o Nordeste as obras de Leandro Gomes de Barros. Ele escreveu, ao que tudo indica, mais de 600 poemas, 600 folhetos. Nós temos, por exemplo, o folheto O Cachorro dos Mortos, que esse folheto ele tem mais de 1 milhão de reproduções, né? Foi usado já por diversos vestibulares nas universidades do Brasil. São histórias fantásticas que o Leandro explorou nos seus folhetos. Então, meu caro Lael, foi a partir daí, do Recife, que começou a ganhar o mundo. E o Leandro Gomes de Barros, ele produzia e ele vendia também, obviamente. Como é que ele fazia? E aí a gente põe por terra até um mito que existe, literatura de cordel, porque era pendurado no cordelzinho. Isso não corresponde à verdade. Por isso que os poetas, eles não aceitam o nome literatura de cordel, eles chamam mais folheto ou literatura de folhetos. Porque o poeta Leandro Gomes de Barros, como é que ele vendia os seus folhetos? Chegava na feira, abria uma mala cheia de folhetos, pegava um dos folhetos e começava a recitar partes. E aí, quando estava no melhor da história, ele parava e disse, se vocês quiserem saber o final da história, compre um folheto. Ele era um bom publicitário também, então, né? É verdade. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho aqui. Na sequência, a gente continua conhecendo um pouco melhor a história do Leandro Gomes de Barros. Até já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal.
passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta. Hoje a nossa pauta é a vida e obra do paraibano Leandro Gomes de Barros, o pai do cordel no Brasil, considerado por muitos como o maior poeta popular de todos os tempos. O nosso convidado é o professor Dr. José Itamar Salles, estudioso da trajetória do Leandro. A gente vinha no finzinho do primeiro bloco conversando sobre como, a partir do Recife, daquela produção, a obra dele foi se popularizando. Naquela época, Itamar, ele passou a ser reconhecido pelo povo, as pessoas queriam o folhetinho do Leandro, quer dizer, ele começou a ter um nome Nordeste afora. Isso passou a acontecer? Passou, sim. Apesar de ser um homem popular, um homem do povo, e geralmente há um certo preconceito com as coisas populares, mas ele se notabilizou no meio do povo. E aí cresceu o nome de Leandro Gomes de Barros. A arte, por si só, da produção do folheto, do recitar o folheto, é algo encantador. Tanto que há casos de muitas pessoas que aprenderam, foram letradas, foram alfabetizadas a partir da literatura de cordel, literatura de folhetos, porque há uma técnica, há algo ali que realmente ajuda na memorização. Há pessoas analfabetas, que se você for na zona rural da Paraíba, você vai encontrar muitas pessoas que sabem folhetos e mais folhetos decorados, sem saber ler e escrever. É fantástico, né, isso que ocorre. Um outro fato que eu gostaria de destacar a respeito do Leandro Gomes de Barros é que a importância dele e da literatura de folhetos no Brasil só passou a ter a importância devida, porque você me falava sobre o crescimento dele no meio popular, houve isso sem sombra de dúvidas, mas no meio acadêmico, erudito, ele só passou a ser reconhecido mesmo quando, infelizmente, pessoas de outros países viram a grandeza que havia na literatura de folhetos e vieram para o Brasil pesquisar. Caso de Raymond Cantel, a pesquisadora Lia Lemire, a holandesa. Então, essas pessoas, Mark Curran, o americano, vieram para o Brasil, estudaram Leandro, estudaram a literatura de folhetos, deram destaque internacional. Aí sim, a classe resolveu valorizá-lo também. Perfeitamente. É isso. Uma pena, né? Isso. Até hoje isso acontece, ter de esperar lá fora dizer tal artista é bacana, a obra de fulano ali é interessante, para poder muita gente aqui no Brasil reconhecer, né? É verdade. Uma pena mesmo isso acontecer. Itamar, você tem aí um pouquinho da obra dele, que poderia recitar para a gente? Pois não. Inclusive, eu gostaria de citar uma estrofe que foi utilizada recentemente agora no final de setembro, na cidade de Pombal, né? Já para resgatar, começar as comemorações dos 150 anos de Leandro. Houve um encontro lá, organizado pela professora Ione Severo, que é uma profunda estudiosa também do Leandro Gomes de Barros, e alguém que lá em Pombal tenta manter viva a história do poeta. Então, lá tem uma praça com o nome de Leandro Gomes de Barros, tem um espaço, e nesse espaço foi colocado esse verso do Leandro Gomes de Barros, que eu vou citar aqui rapidamente para nós. E destacar o seguinte, que para o folheto, você ler o folheto, você tem que ler de forma rimada, né? Elas são 6 linhas da estrofe, onde a primeira rima com a terceira e a terceira rima com a sexta. Sempre assim, né? Aí é o que realmente chama a atenção, que todo um folheto ele é feito assim. Cada estrofe, a primeira rima com a terceira com a sexta. Isso é realmente algo... Não está aleatório. Não é aleatório. Ali, né? E não é fácil fazer isso. Né? Aí, por exemplo, aqui, ele diz assim: eu edifiquei um marco para ninguém derrubar, e se houver um teimoso que venha experimentar, verá que nunca fiz coisa para homem desmanchar. Né? Então, Leandro, realmente, assim, ele tem esse poder de síntese, poder isso é algo que eu quero destacar, o poder de síntese que ele tinha dos acontecimentos. Eles conseguem resumir muitos acontecimentos num único folheto, e você lendo, você passa a ter o conhecimento de tudo o que aconteceu de forma resumida. Né? Isso é fantástico. Há um auge, Itamar, nas vendas e na popularidade dele, e isso vai até o fim da vida dele, ou antes do fim da vida dele já começa a ter uma desaceleração ali dessas vendas e dessa popularidade dele? Ele faleceu em 1918.
né? Ele, na verdade, após a morte de Leandro, foi que ele começou a ser realmente reconhecido e com essa popularização, aí a produção aumentou muito mais. É outro fato lamentável. Geralmente, se reconhece o valor de grandes homens e grandes mulheres após a sua morte. E ele não fica sabendo em vida o quanto colaborou para a cultura de uma região, de um país, né? Exatamente. Nesse momento, então, a mulher dele passa a ter os direitos autorais sobre as obras, é isso? Perfeitamente. E ela acaba vendendo esses direitos e tem alguém ali que acaba se apropriando disso? Exatamente. O Leandro Gomes de Barros, quando ele faleceu, aí a sua esposa Venustiniana, a dona Venustiniana, que Leandro intimamente chamava de Vênus, né? Então, dona Vênus, ela teve... Quem seria o sucessor natural para produzir, aliás, para editar as obras de Leandro, seria o seu genro. O seu genro, que era casado com a sua filha, né? O Pedro Chagas, Batista Chagas, mas só que acontece que ele teve um problema com a sogra. A sogra sempre perseguiu Leandro, até após a morte. Teve um problema com a sogra. Não Leandro, mas o seu genro. Porque após a morte de Leandro, olha o que aconteceu. O seu genro também perdeu a sua esposa. A filha do Leandro morreu em 1920. Leandro, em 1918, ela em 1920. Aí o que acontece? A esposa de Leandro, a dona Vênus, ela queria ficar com a netinha. E o poeta, genro de Leandro Gomes de Barros, perdão, não quis que isso acontecesse. Aí a sogra dele, com raiva dessa atitude dele, resolveu vender, né, a propriedade editorial do Leandro Gomes de Barros a João Martins de Ataíde, que era um poeta aqui da cidade de Ingá, paraibano também. Tá? Então, no início, o poeta João Martins de Ataíde, ele editava os folhetos e colocava lá. Editor proprietário, João Martins de Ataíde. Mas dizia lá que o autor era o Leandro. Mas, com o tempo, ele tirou o nome editor proprietário, o nome de Leandro desapareceu. Ficou só o dele. E ficou só o dele. Então, devem ter obras por aí atribuídas ao João Martins de Ataíde, que, na verdade, são do Leandro. Devem ter obras por aí. Perfeitamente. Com certeza, há muitas obras que... Inclusive, algumas dessas obras, o poeta ele não teve nenhum cuidado de tirar o acróstico. Por quê? Porque o Leandro, já naquela época, ele tinha essa preocupação dessa apropriação indébita, né? Essa questão dos direitos autorais. Quem começou no Brasil, seja na literatura popular ou erudita, foi o Leandro Gomes de Barros. Porque nos folhetos dele, ele dizia sempre, na contracapa do folheto, ele advertia as pessoas, olha, tem algumas pessoas que estão usando o meu nome e tal. E ele dizia que ele usaria sempre um acróstico, ou seja, na última estrofe daquele folheto, com as iniciais do nome dele, L, aí ele fazia um versinho com todo o seu nome. Então, tem folhetos que o João Martins de Ataíde publica como sendo dele, que ele esqueceu de tirar o acróstico do Leandro. Então, está ali claramente demonstrado que a obra não era dele. Tinha uma marca do Leandro ali. Exato, né? Ô, Itamar, eu estou aqui com o Acervo de Cordel. Isso é um catálogo feito pela Fundação de José Américo, não é isso? Que é um trabalho de resgate das obras dele. E aí a gente conversava antes de começar a gravação sobre o quanto precisamos preservar a história, né, de tantos nomes importantes que quando vai passando de geração para geração, às vezes a obra vai ficando perdida, né, no meio do caminho. Se a gente perguntar hoje a crianças, a adolescentes, talvez não saibam dizer quem era o Leandro, né? E esse tipo de obra, e exposições e palestras, qual a importância que você vê disso para a gente conseguir manter viva essa obra? Eu acho de fundamental importância. E é bom que a Paraíba aproveite esse momento de 150 anos de Leandro Gomes de Barros para fazer justiça ao poeta e para reavivar nesse estado a sua cultura. Porque o Brasil precisa reconhecer que a Paraíba é a terra da literatura de cordel, da literatura de folhetos. Que a literatura de folhetos nasceu na Paraíba, Lael. O que é fantástico, eu dizia a você em off, é que, ao que tudo indica, segundo a tese defendida pela professora Márcia Abreu, da editora Unicamp, que ela estudou profundamente a origem do cordel português com a literatura de folhetos brasileira,
Então, ela chega à conclusão, e eu particularmente concordo com ela me convenceu com a sua tese, que realmente a literatura de folhetos, a literatura de cordel brasileira, ela é única no mundo. Daí porque, como você disse no início, reconhecermos que Leandro é o pai da literatura de folhetos do Brasil e do mundo, porque ela é única. A literatura portuguesa, por exemplo, vou dar só um exemplo para você, ela é feita em prosa, a nossa é em versos. A cestilha não existe na literatura portuguesa. Então, obviamente, nós não estamos aqui negando a influência que houve do cancioneiro ibérico no Brasil. Mas a nossa literatura de folhetos ela é única e o criador foi um paraibano, Leandro Gomes de Barros. Bacana. E esse incentivo, Itamar, a buscar a leitura, buscar livros, a gente sempre fala sobre isso quando recebe algum professor, e eu queria a tua opinião enquanto professor, deve começar dentro de casa, né? O pai e a mãe devem ser um suporte antes mesmo da escola, né? Essa cultura pela leitura deve ser incentivada, né? Perfeitamente. Existe, inclusive, meu caro Lael, um projeto Cordel em Sala de Aula, né? Que é desenvolvido pelo poeta Arievaldo Viana, que ele tem inclusive um livro que fala sobre isso. Então, ele sempre defendeu essa proposta de que o cordel, a literatura de folhetos, ela deveria ir à escola. Até porque ela é um grande auxílio na alfabetização das crianças e no conhecimento de forma geral. Em Campina Grande também nós temos o professor Helder Pinheiro, que defende também essa tese, né, e tenta levar isso adiante. E veja só, começa em casa, como você bem falou. Em todas as bancas de jornais em Campina Grande, e eu vi também aqui em João Pessoa, tem lá os folhetos de cordel. Então, pai, mãe, compre os folhetos de cordéis, a literatura de folhetos, os folhetinhos, leve para casa, para que o seu filho possa ter cultura. Isso, folheto é cultura, é o resgate da história do nosso Estado, dos nossos costumes, da nossa cultura. Então, nós precisamos fazer isso. E, como você bem falou, é importante que, nesses 150 anos de Leandro, a Paraíba pare para refletir, para estudar. Existem muitas teses, muitas dissertações a respeito da vida de Leandro Gomes de Barros. Muitos livros foram escritos. E, como você citou aqui o exemplo que a Fundação José Américo de Almeida, eu estive com alguns dos autores, a Nadília e o Assis, estive com eles lá e pesquisei lá na biblioteca, porque aqui, em João Pessoa, nós temos aqui, na Fundação José Américo, um acervo de cordel fantástico, né? Nós temos também no PPLP, na Universidade Federal aqui, e nós temos também, Lael, em Campina Grande, por exemplo, na UEPB, nós temos, pasmem, o maior acervo de literatura de folhetos do mundo. Temos perto da gente, perto né, da gente. A gente podendo explorar isso. Exatamente. Às vezes falta só o incentivo mesmo, a vontade de ir lá, né? Que a gente precisa desenvolver isso. É verdade. Eu queria só, complementando, meu caro Lael, a biblioteca que leva o nome do professor Atla de Almeida, que foi um grande pesquisador, ela tem 14 mil títulos. 14 mil títulos. Enquanto que a outra biblioteca brasileira, que é uma referência, que é a Fundação Casa do Rui Barbosa, uma grande referência, ela tem 9 mil títulos. Ou seja, nós estamos com a maior do mundo. Nós temos outras bibliotecas, por exemplo, o Raimundo Kanter levou para a França muitos folhetos, mas a biblioteca dele não se compara à nossa. Então, na Paraíba, em Campina Grande, no nosso torrão, temos a maior biblioteca de literatura de folhetos do mundo. Bacana. Tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje incentivou muita gente a buscar um pouco mais sobre a vida do Leandro. A gente já precisa encerrar o programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez, Itamar, por ter vindo aqui, por compartilhar conhecimento conosco. Muito bom mesmo entender um pouco mais sobre a vida do Leandro e a importância que ele tem para a nossa cultura, e portas sempre abertas aqui. Eu que agradeço a toda a Paraíba, e aqui deixo o meu apelo para que você pesquise mais sobre a vida do poeta Leandro Gomes de Barros, sobre a literatura de folhetos, e ganhe muita cultura com isso. Foi bom estar com você. Valeu. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube. O endereço de ambos é TV Câmara JP, onde você pode rever os nossos programas, inclusive a entrevista anterior do Itamar sobre a carreira dele, sobre a trajetória de vida dele, também está lá, você pode conferir. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição do Câmara Aberta, e a gente se vê na próxima. Tchau.